Eu tinha 45 anos quando aprendi que existem mortes que acontecem sem que o corpo pare de respirar. Meu nome não importa. Poderia ser qualquer um. Maria, Ana, Cláudia. Um daqueles nomes que a gente ouve na fila do supermercado, na sala de espera do médico, no ponto de ônibus. Um nome comum. Como a minha vida sempre foi. Comum. Pequena. Invisível. Eu morava no Rio de Janeiro, num apartamento de 2 quartos em Madureira. Não era grande coisa. O reboco descascava em alguns cantos. A janela da cozinha emperrava. O chuveiro só esquentava se você soubesse exatamente o ângulo certo de girar o registro. Mas era meu. Quer dizer, nosso. Meu e dele. 23 anos de casamento. 23 anos ao lado de um homem que eu tinha certeza, absoluta certeza, que um dia ia me amar de volta. Porque eu amava. No começo, eu amava. Ou achava que amava. Ou precisava acreditar que amava. Porque senão nada fazia sentido. A gente se conheceu quando eu tinha 22. Ele, 27. Trabalhava como gerente de loja. Usava gel no cabelo. Falava alto. Ria mais alto ainda. Eu era caixa de farmácia. Ele entrava quase todo dia. Comprava alguma coisa boba só pra puxar conversa. Achei aquilo romântico. 3 meses depois, a gente estava morando junto. 6 meses, casados no civil. E aí começou. Não de uma vez. Não foi como nos filmes, onde o vilão aparece com uma música sinistra e você já sabe que ele é o problema. Foi devagar. Foi sutil. Foi um comentário aqui, uma risada ali, um silêncio gelado acolá. Você vai sair com essa roupa? Tá querendo chamar atenção, é? Nem sei por que você se arruma, se não vai a lugar nenhum. Essa comida tá sem gosto. Sua mãe não te ensinou a cozinhar direito? No começo, eu ria junto, tentava. Pensava que era brincadeira, que era jeito dele. Que homem era assim mesmo, né? Rude, direto, sem filtro. E eu boba. Achava que se eu melhorasse, se eu tentasse mais, se eu fosse mais paciente, mais compreensiva, mais silenciosa, ele ia parar. Mas ele nunca parou. Com o tempo, as frases viraram hábito. O hábito virou rotina. A rotina virou quem eu era. Eu deixei de usar batom porque ele dizia que eu parecia palhaça. Deixei de sair com as amigas porque ele perguntava, com aquele sorrisinho de canto, se eu tinha mais o que fazer na rua do que cuidar da casa. Deixei de sonhar porque sonho ocupa espaço, e espaço era luxo que eu não tinha mais. Eu acordava às 5:30 da manhã. Sempre. Mesmo nos dias que ele não precisava sair cedo. Fazia café do jeito que ele gostava. Forte, sem açúcar, na caneca azul. Deixava o pão na torradeira, a manteiga fora da geladeira para não endurecer, o jornal aberto na mesa. Ele descia às 6:15. Nunca agradecia. Às vezes reclamava. Tá frio. Queimou a borda. Você não comprou presunto? Eu não respondia. Só consertava. Sempre consertava. Depois que ele saía, eu limpava a casa. Passava pano no chão, tirava pó, organizava as almofadas do sofá, exatamente no ângulo que ele gostava. Lavava a louça, estendia a roupa, preparava o almoço. Quando ele voltava, às vezes comia, às vezes não. Mas sempre tinha algo a dizer. Tá sem sal. Você podia ter feito arroz à parte. Esse feijão tá parecendo sopa. E eu? Eu sorria. Fingia que não doía. Fingia que eu não estava desaparecendo. Porque era isso que estava acontecendo. Eu estava sumindo. Não de uma vez. Mas pedaço por pedaço. Palavra por palavra. Cada vez que ele me cortava, cada vez que ele revirava os olhos, cada vez que ele falava comigo como se eu fosse um móvel da casa, um pedaço de mim morria. E o pior? O pior era que eu deixei. Eu deixei porque achei que era assim que casamento funcionava. Que mulher de verdade aguenta. Que amor exige sacrifício. Que eu tinha feito uma promessa. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença.
Ninguém disse que a doença ia ser a nossa própria relação. Eu olhava para o espelho e não me reconhecia. Meu cabelo estava sempre preso num coque frouxo. Minhas roupas, sem cor. Meus olhos, sem brilho. Eu tinha 45 anos e parecia ter 70. Não de idade, de cansaço, de dor, de desistência. Tinha dias que eu pensava em sair. Tinha dias que eu juntava coragem, respirava fundo e ensaiava as palavras. Eu não aguento mais. Eu vou embora. Eu mereço mais. Mas aí, ele chegava em casa, reclamava de alguma coisa e eu voltava para o meu lugar. Para o lugar de quem não tem direito à voz. De quem não tem direito a existir. Eu não tinha para onde ir. Minha mãe tinha morrido 5 anos antes. Meu pai nem lembrava mais onde estava. Amigas? Sumiram com o tempo. Trabalho? Larguei quando ele disse que não precisava, que ele ganhava suficiente para 2, que mulher de verdade cuida da casa. Eu estava presa. E o mais triste é que eu nem lutava mais. Eu só existia. Respirava, cozinhava, limpava, dormia, acordava, repetia, todo o santo dia, a mesma vida, o mesmo homem, o mesmo vazio. Se você me perguntasse naquela época o que eu sentia, eu não saberia responder, porque eu não sentia mais nada. Nem raiva, nem tristeza, nem esperança. Só um cansaço fundo. Do tipo que não passa com sono. Do tipo que vai comendo a gente por dentro, até não sobrar nada. Eu era um fantasma na minha própria vida. E ninguém percebia. Nem ele. Nem eu. Foi num sábado de manhã, em agosto de 2025, que eu percebi que tinha deixado de existir de verdade. Não foi por causa de uma briga. Não foi por causa de um grito. Foi justamente pela ausência disso. Pela ausência de qualquer coisa. Ele estava sentado no sofá, assistindo futebol. Eu passei com a cesta de roupa limpa, tropecei no tapete e caí. A cesta voou. As roupas se espalharam pelo chão. Eu bati o joelho com força. Doeu. Doeu muito. Ele não olhou, nem virou a cabeça. Como se eu não estivesse ali. Como se nada tivesse acontecido. Eu levantei sozinha, juntei as roupas, limpei o joelho ralado no banheiro e voltei para a cozinha. E foi naquele momento, com a mão embaixo da água fria da pia, que eu entendi. Eu não era mais uma pessoa para ele. Eu era um objeto. Útil quando funcionava. Invisível quando não. Eu não lembro quando começou. Mas lembro quando piorou. Foi depois que minha mãe morreu. Eu estava destruída. Passava os dias chorando, sem conseguir fazer as coisas direito. Queimava o arroz, esquecia a roupa no varal, não tinha ânimo para nada. Ele não teve paciência. Morreu. Fazer o quê? A vida continua. Você não vai ficar aí se lamentando para sempre, né? 3 dias depois do enterro. 3 dias. Eu ainda conseguia sentir o cheiro de terra no cemitério, o som do caixão descendo, e ele já queria que eu voltasse ao normal, como se normal existisse. Como se eu pudesse simplesmente apagar a dor e servir o jantar. Foi ali que eu comecei a me fragmentar. Porque se eu não podia sentir dor, se eu não podia chorar, se eu não podia estar triste sem ser um peso, então o que eu podia ser? Nada. Ele tinha essa habilidade de te fazer sentir pequena sem precisar gritar. Ele nunca levantou a mão. Nunca me bateu. Mas machucava do mesmo jeito. Com palavras, com olhares, com silêncios que doíam mais que qualquer tapa. Você engordou, né? Eu não tinha engordado. Tinha o mesmo peso de sempre. Mas depois daquilo, parei de me olhar no espelho. Passei a usar roupas largas. Deixei de comer na frente dele. Você não sabe fazer nada direito. Eu sabia. Eu sempre soube. Mas depois de ouvir isso tantas vezes, comecei a duvidar. Comecei a conferir tudo 2, 3 vezes. Comecei a tremer quando cozinhava. E quanto mais eu tremia, mais errava.
E quanto mais errava, mais ele confirmava. Tá vendo? Eu não falei? Você é dramática demais. Isso ele dizia toda vez que eu chorava. Toda vez que eu tentava falar sobre como estava me sentindo. Toda vez que eu ousava expressar qualquer emoção que não fosse submissão. E sabe o que acontece quando você ouve isso durante anos? Você para de confiar em si mesma. Você começa a achar que realmente é exagerada, sensível demais, problemática. Que o problema é você, não ele. Eu passei a vigiar meus próprios sentimentos, a censurar minhas reações, a engolir tudo. Raiva, tristeza, frustração, medo. Engolia tudo. Até que não sobrava mais espaço dentro de mim. Ele controlava tudo. O dinheiro, por exemplo. Ele ganhava. Ele administrava. Ele decidia. Eu pedia quando precisava. Preciso comprar uma sandália. A minha tá rasgada. Rasgada? Você mal sai de casa, pra que sandália nova? Tá faltando arroz. De novo? Você não comprou semana passada? Tá desperdiçando, é? Eu tinha que justificar cada centavo, cada compra, cada necessidade, como se eu fosse uma criança pedindo mesada. Como se eu não tivesse direito ao dinheiro que entrava naquela casa, mesmo sendo eu quem mantinha ela de pé. Ele decidia o que a gente assistia na TV, onde a gente ia, quando a gente ia, com quem eu podia falar. Ele não proibia diretamente. Mas fazia perguntas. Vai na casa da Neuza de novo? Que tanto vocês conversam? Por que você precisa do celular o tempo todo? Tá falando com quem? Você anda estranha. Tá escondendo alguma coisa? Não eram perguntas. Eram acusações disfarçadas. E funcionavam. Porque com o tempo, eu parei de sair. Parei de ligar pra Neuza. Parei de usar o celular perto dele. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque era mais fácil obedecer do que explicar. Eu fui ficando pequena, cada vez menor. Até caber num canto da casa que ele nem notava mais. Teve um dia, era aniversário dele, que eu fiz um bolo. Um bolo de chocolate, aquele trabalhoso, com 3 camadas, recheio, cobertura. Passei a tarde inteira na cozinha. Caprichei. Queria que ele sentisse que eu ainda me importava. Quando ele chegou, eu estava com o bolo na mesa, vela acesa, sorriso no rosto. Ele olhou, deu de ombros. Chocolate de novo? Você sabe que eu prefiro morango. Apagou a vela, cortou um pedaço, comeu metade e foi assistir TV. Eu fiquei ali, parada, olhando pro bolo, e chorei. Chorei em silêncio para ele não ouvir. Porque se ouvisse, ia dizer que eu era dramática. E talvez eu fosse mesmo. Talvez eu realmente não soubesse fazer nada direito. Talvez eu merecesse aquilo. Esses pensamentos vinham cada vez mais. E quanto mais vinham, mais eu acreditava. Eu tinha virado eco dele. Repetindo as mesmas frases que ele dizia, mas agora dentro da minha própria cabeça. Você não serve para nada. Ninguém ia te querer. Você devia agradecer por eu ainda estar aqui. Eu agradecia. Todo dia. Em silêncio. Porque no fundo, eu acreditava que ele estava certo. Quem ia me querer? Uma mulher de 45 anos. Sem estudo, sem trabalho, sem brilho nos olhos. Uma mulher que tinha se esquecido de quem era. Que tinha esquecido que um dia teve sonhos. Que um dia riu alto. Que um dia acreditou que merecia ser amada. Eu não me lembrava mais daquela mulher. Ela tinha morrido faz tempo. E eu? Eu era só o que sobrou. Dezembro de 2025 chegou como todos os outros dezembros. Sem graça. Sem festa. Sem expectativa. O Rio de Janeiro estava fervendo, como sempre ferve nessa época. O calor grudava na pele, o asfalto queimava, e todo mundo parecia mais animado, mais leve, mais vivo. Eu não. Eu continuava no mesmo ritmo. Acordar, cozinhar, limpar, esperar ele chegar, cozinhar de novo, dormir, repetir. O Natal passou sem árvore,
sem ceia, sem nada. Ele disse que era desperdício, que era só nós dois, que não precisava. Eu concordei, como sempre. Mas por dentro, alguma coisa estava diferente. Não sei se era o fim do ano. Não sei se era o cansaço acumulado de todos aqueles anos. Não sei se era o fato de que, pela primeira vez na vida, eu tinha começado a pensar: e se eu não acordasse amanhã? Não era desejo de morrer. Não exatamente. Era mais uma curiosidade mórbida, uma ponderação. Será que alguém sentiria minha falta? Será que ele perceberia? Ou só ia reclamar que não tinha ninguém para fazer o café? Esses pensamentos me acompanhavam enquanto eu varria a casa, enquanto lavava a louça, enquanto dobrava as roupas dele. E foi num desses dias, 30 de dezembro, véspera da virada, que eu saí para comprar pão. A padaria ficava a 3 quadras de casa. O sol já estava baixo, mas ainda fazia calor. As ruas estavam cheias. Gente comprando bebida, comprando roupa branca, comprando lentilha, comprando esperança embalada em tradições que a gente repete sem nem saber por quê. Eu estava voltando quando passei na frente de uma lotérica. Tinha fila. Uma fila enorme. Todo mundo comprando bilhete da Mega da Virada. Eu nunca joguei na loteria. Nunca. Achava bobagem. Achava desperdício. Achava que quem jogava era gente que não sabia fazer conta. Gente que acreditava em milagre. Gente que não tinha noção da realidade. Mas naquele dia, alguma coisa me fez parar. Eu não sei o que foi. Talvez o cansaço. Talvez o desespero. Talvez a vontade boba de fazer algo diferente. Algo que não estava no roteiro. Algo que fosse só meu. Eu olhei para a fila. Olhei para o céu. Olhei de volta para a sacola de pão na minha mão. E entrei. A lotérica estava quente, cheirava a suor e perfume barato. Todo mundo animado, todo mundo conversando, todo mundo sonhando alto. Se eu ganhar, vou comprar uma casa na praia. Se eu ganhar, nunca mais trabalho. Se eu ganhar, vou dar uma parte para a igreja. Eu não sonhava nada. Eu só queria sair logo dali. Quando chegou minha vez, o moço atrás do balcão perguntou: "Quanto vai querer?" Eu não sabia, não fazia ideia. "Quanto é o mais barato?" Ele riu. Não com maldade. Mas deu para perceber que ele achou engraçado. R$ 5, uma aposta simples. Eu tinha R$ 10 na carteira. Era o troco que ele tinha me dado no mercado 2 dias antes. Dinheiro que eu tinha guardado porque... sei lá. Porque sim. Porque às vezes eu guardava uns trocados escondidos no fundo da bolsa, só para ter a sensação de que existia algo meu. Entreguei os R$ 5. Quer escolher os números ou quer surpresinha? Tanto faz. Ele apertou uns botões, a máquina imprimiu o bilhete, e ele me entregou. Um pedaço de papel fino, meio amassado, com 6 números aleatórios. Eu nem olhei direito. Dobrei e enfiei no bolso. "Boa sorte", ele disse. Eu não respondi, só saí. No caminho de volta para casa eu fui tirando o bilhete do bolso, olhando de relance, sem dar importância. 03, 12, 24, 31, 47, 55. Números que não significavam nada. Números que tinham a mesma chance que qualquer outro, ou seja, nenhuma. Mas eu guardei mesmo assim. Não sei por quê. Talvez porque era meu. Talvez porque, naquele momento, aquele pedaço de papel era a única coisa no mundo que eu tinha escolhido. Cheguei em casa. Ele estava no sofá, como sempre. TV ligada, controle remoto na mão, expressão de tédio no rosto. Demorou. Tinha fila. Ele não respondeu, nem olhou. Eu guardei o pão, guardei o bilhete na gaveta da cozinha, no meio das contas antigas e elásticos de cabelo, e voltei para a rotina. A noite da virada chegou. Nada de festa, nada de champanhe, nada de roupa branca. Ele decidiu que ia dormir cedo porque no dia seguinte queria acordar cedo para ver não sei o que na TV.
Eu fiquei acordada, não porque quisesse, mas porque não conseguia dormir. Fiquei na sala, sozinha, com a TV ligada baixinho. Na tela, milhares de pessoas na praia de Copacabana. Gente pulando onda, gente jogando flores no mar, gente se abraçando, chorando, sorrindo. Gente viva. E eu ali, no sofá velho, na sala escura, sozinha. Quando deu meia-noite, os fogos explodiram na TV. Eu ouvi alguns fogos de longe também, lá fora, na rua. Gente gritando, Feliz Ano Novo. Eu não gritei, não comemorei. Só fechei os olhos e pensei. Mais um ano. Mais um ano igual. Mais um ano presa. Mais um ano morrendo aos poucos. Não fiz pedido. Não acreditava mais em pedidos. Mas bem lá no fundo, num cantinho pequeno e quase apagado do meu peito, uma vozinha sussurrou. E se algo mudasse? Eu não dei atenção. Aquela voz era fraca demais, pequena demais, ridícula demais. Eu me levantei, apaguei a TV, fui pro quarto e deitei do lado dele, que já roncava alto, e dormi. Sem saber que naquele exato momento, 6 números tinham acabado de ser sorteados e que pela primeira vez na vida, o impossível tinha acontecido. Comigo. 1º de janeiro de 2026. Acordei às 5:30 da manhã. Como sempre. O corpo já sabia o horário sozinho. Nem precisava de despertador. Era automático. Abrir os olhos, levantar, ir para a cozinha, fazer café. Ele ainda estava dormindo, roncando. O quarto cheirava a suor e a mofo. Eu saí em silêncio, fechei a porta devagar e fui fazer o que sempre fazia. Café, pão, manteiga, jornal. O dia estava claro lá fora. O sol começando a aparecer entre os prédios. As ruas ainda vazias. Só alguns garis passando, recolhendo o lixo da festa de ontem. Garrafas vazias, confete molhado, resto de fogos queimados. Eu estava na cozinha, esperando o café passar, quando meu celular vibrou. Era raro eu receber mensagem. Quase ninguém tinha meu número. Neuza, talvez. Ou alguma promoção de farmácia. Peguei o celular. Era uma notificação de notícia. Mega da Virada 2025 tem ganhador único. Prêmio de R$1 bilhão. Eu li. Não senti nada. Nem curiosidade, nem inveja. Nada. Só pensei, sortudo. E voltei a olhar o café. Mas aí, não sei porquê, lembrei do bilhete. O bilhete que eu tinha comprado ontem. O bilhete que eu tinha guardado na gaveta. Não era esperança. Não era empolgação. Era mais um impulso bobo. Uma vontade de confirmar o óbvio. Que eu não tinha ganhado nada. Que aqueles R$5 tinham ido pro lixo. Que eu podia jogar fora aquele papel e seguir com a vida. Fui até a gaveta. Abri. Remexi entre as contas velhas, os elásticos, os recibos amassados. Achei o bilhete. Peguei o celular de novo. Pesquisei no Google. Resultado Mega da Virada 2025. Os números apareceram na tela. 03, 12, 24, 31, 47, 55. Olhei para o bilhete. 03, 12, 24, 31, 47, 55. Olhei de novo. 03, 12, 24, 31, 47, 55. Meu coração deu um pulo, mas não foi de alegria. Foi de medo. Eu li de novo. Conferi número por número. Devagar. Com cuidado. 3, 12, 24, 31, 47, 55. Todos. Todos iguais. Eu larguei o bilhete na mesa. Dei 2 passos para trás. Minha mão tremeu. Não. Não podia ser. Peguei o celular de novo. Entrei em outro site. Procurei de novo. Talvez eu tivesse lido errado. Talvez fosse outro sorteio. Talvez... Os mesmos números. 03, 12, 24, 31, 47, 55. Eu senti minhas pernas amolecerem. Segurei na pia da cozinha. Minha respiração ficou rápida. Curta. Meu peito apertou. Eu tinha ganhado. R$1 bilhão. R$1 bilhão. Eu não conseguia processar aquilo.
Não fazia sentido. Coisas assim não aconteciam. Não comigo. Não com gente como eu. Eu olhei para a cozinha. Pro fogão velho. Pras panelas gastas. Pro azulejo rachado. Pra porta do armário que não fechava direito. Pra cadeira manca da mesa. 1 bilhão de reais. Eu podia comprar uma casa. 1000 casas. Eu podia viajar. Eu podia fazer qualquer coisa. Mas ao invés de alegria, o que veio foi pânico. Porque se eu tinha ganhado... O que ia acontecer agora? O café transbordou. A água quente escorreu pelo fogão. Eu nem percebi. Só ficava ali, parada, segurando aquele pedaço de papel, sentindo que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Foi aí que ouvi a voz dele. Cadê o café? Ele estava na porta da cozinha, de cueca e camiseta velha, olhos inchados de sono, cara de poucos amigos. Eu escondi o bilhete atrás das costas. Rápido, instintivo. Já vai. Minha voz saiu trêmula. Ele franziu a testa. Tá estranha. Aconteceu alguma coisa? Não, nada, só... Deixei o café derramar. Ele revirou os olhos. Você não presta atenção em nada mesmo, né? Limpei o fogão com a mão tremendo. Servi o café. Coloquei na mesa. Ele sentou, pegou o celular, começou a mexer. Nem olhou para mim. Eu voltei para a cozinha. Escondi o bilhete no fundo do bolso da calça. Meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza que ele ia ouvir. Mas ele não ouviu. Ele nunca ouvia nada. Fiquei o resto da manhã fingindo que estava tudo normal. Lavei a louça, estendi a roupa, varri a casa. Mas minha cabeça estava longe. Muito longe. 1 bilhão de reais. Eu tinha ganhado 1 bilhão de reais. E não podia contar para ninguém. Principalmente não para ele. O dia passou devagar. Cada minuto parecia 1 hora. Eu tentava fazer as coisas normais. Preparar o almoço, secar a louça, dobrar as toalhas. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Meu corpo estava ali. Mas minha mente estava girando, girando, girando. 1 bilhão de reais. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Não era real. Não podia ser real. Essas coisas não acontecem com gente como eu. Gente invisível. Gente sem sorte. Gente que passa a vida inteira sobrevivendo. Nunca vivendo. Mas era real. O bilhete estava no meu bolso. Eu checava de 5 em 5 minutos. Tocava no papel. Só para ter certeza que ele ainda estava ali. Que eu não tinha sonhado. Ele almoçou em silêncio. Comeu. Reclamou que o arroz estava seco. Levantou. Foi pro sofá. Ligou a TV. Eu fiquei na cozinha, sentada na cadeira, olhando para a parede. E foi aí que o medo começou. Não o medo de ter ganhado, mas o medo do que vinha depois. Porque se eu fosse buscar esse dinheiro, o que ia acontecer? Todo mundo ia saber. Ia sair no jornal, na TV, na internet. Mulher ganha 1 bilhão na Mega da Virada. Iam mostrar meu rosto, meu nome, meu endereço. E ele ia descobrir. Meu estômago revirou só de pensar. Se ele descobrisse, o que ele ia fazer? Ele ia querer o dinheiro. Claro que ia. Ele ia dizer que era nosso, que casamento era sociedade. Que metade era dele por direito. Ele ia tomar tudo de mim. De novo. Como sempre tomou. Minha voz, minha identidade, minha vida. E agora ia tomar isso também. Eu não podia deixar. Mas como impedir? Eu não sabia nada de lei. Não sabia nada de banco. Não sabia como funcionava. Será que ele tinha direito mesmo? Será que eu podia esconder? Será que eu podia fugir? Fugir. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Fugir. Desaparecer. Pegar o dinheiro e sumir antes que ele descobrisse. Mas como? Pra onde? E se ele me achasse? E se ele descobrisse e me denunciasse? E se ele ficasse com raiva e... Eu balancei a cabeça. Parei de pensar. Respirei fundo. Calma. Eu precisava de calma. Eu precisava de um plano.
Mas não podia fazer nada ali. Não podia pesquisar no celular. Não podia ligar para ninguém. Ele ia perceber. Ele sempre percebia quando algo estava diferente. Eu precisava sair de casa. Esperei até ele cochilar no sofá. Sempre cochilava depois do almoço. Eu sabia a rotina dele de cor. 15 minutos e ele estava roncando. Coloquei uma sandália, peguei a bolsa e sussurrei para ele que ia no mercado. Ele resmungou algo, mas não abriu os olhos. Saí. O sol estava forte lá fora. A rua estava vazia. Todo mundo ainda em casa, se recuperando da virada. Eu andei até a praça. Tinha um banco ali. Sentar, respirar, pensar. Sentei debaixo de uma árvore. Tirei o bilhete do bolso. Olhei de novo, só para confirmar. Só para ter certeza que não estava enlouquecendo. Estava ali. Os números. Todos certos. Eu tinha ganhado. Mas o que eu sentia não era alegria, era terror. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha algo. Algo meu. Algo valioso. E eu não sabia proteger. Eu passei a vida inteira sem nada. Sem dinheiro, sem escolha, sem voz. E agora, de repente, eu tinha R$1 bilhão. E isso não me fazia sentir poderosa. Me fazia sentir exposta, vulnerável. Como se eu estivesse segurando uma bomba e não soubesse como desarmá-la. Fiquei ali, sentada, por mais de 1 hora. Só olhando para o nada. Só tentando entender o que fazer. Eu precisava buscar o prêmio. Mas para isso, eu precisava ir na lotérica. Assinar. Se identificar. E a partir desse momento, tudo mudava. Não tinha volta. E se eu não fosse? Se eu simplesmente deixasse pra lá? O bilhete vencia em 90 dias. Eu podia fingir que nada tinha acontecido. Continuar vivendo como sempre vivi. Pequena. Invisível. Segura. Segura. Que palavra ridícula. Eu não estava segura. Eu nunca estive. Eu estava presa. Apagada. Morrendo aos poucos. E agora eu tinha uma chance. Uma única chance de sair, de recomeçar, de ser alguém de novo. Mas eu tinha que ser esperta. Muito esperta. Porque se eu errasse, se ele descobrisse antes da hora certa, tudo ia desmoronar. Eu levantei do banco. Guardei o bilhete de volta no fundo da bolsa. Respirei fundo. Voltei para casa. Ele ainda estava no sofá. Agora acordado, assistindo alguma coisa na TV. Demorou. Tinha fila. Mesma resposta de sempre. Mentira de sempre. Ele não desconfiou. Fui para a cozinha. Comecei a preparar o jantar. Picar cebola, refogar alho, movimentos automáticos. Enquanto isso, minha cabeça não parava. Eu precisava de ajuda. Mas de quem? Neuza? Não. Ela era boa, mas falava demais. Todo mundo no bairro ia saber em 2 dias. Um advogado? Eu não conhecia nenhum. E como eu ia pagar? Ah, espera. Eu tinha R$1 bilhão. Eu quase ri. Mas segurei. Porque rir agora seria perigoso. Qualquer coisa fora do normal era perigoso. Eu precisava agir como se nada tivesse mudado. Pelo menos por enquanto. Jantamos em silêncio. Ele reclamou da comida. Eu limpei a mesa. Lavei a louça. Fui pro quarto. Deitei. Ele veio depois. Deitou do meu lado. Apagou a luz. Eu fiquei ali, no escuro, de olhos abertos, ouvindo ele respirar. E pela primeira vez em 23 anos, eu me senti mais forte do que ele. Porque eu tinha um segredo. Um segredo que valia R$1 bilhão. E ele não fazia ideia. Os próximos dias foram os mais difíceis da minha vida. Não porque algo ruim tivesse acontecido, mas justamente porque nada tinha acontecido. Tudo continuava igual. A mesma rotina, a mesma casa, o mesmo homem. Como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo, mas tinha virado. Para mim, pelo menos. Eu acordava, fazia café, limpava a casa, cozinhava, e o tempo todo o bilhete estava comigo, escondido no fundo da bolsa. Ou dentro do armário,
ou dentro da fronha do travesseiro. Eu mudava de lugar toda hora, com medo que ele achasse, com medo que eu perdesse. Eu não conseguia dormir direito. Toda noite eu acordava sobressaltada, suando, com o coração disparado. Sonhava que ele descobria. Sonhava que o bilhete sumia. Sonhava que era tudo mentira. Levantava da cama, checava o bilhete de novo. Lia os números. Confirmava na internet. Ainda era real. Ainda era verdade. Mas o medo não passava. No terceiro dia, eu tomei uma decisão. Eu precisava buscar o prêmio. Mas precisava fazer isso do jeito certo. Em silêncio. Sem que ninguém soubesse. Principalmente ele. Pesquisei no celular, escondida no banheiro, com a água do chuveiro ligada para abafar qualquer som. Descobri que para prêmios acima de um certo valor, a gente não buscava na lotérica. Tinha que ir numa agência da Caixa Econômica, apresentar o bilhete, assinar. E aí o dinheiro ia para uma conta. Meu estômago apertou. Conta. Eu não tinha conta. Ele é que tinha. A conta era no nome dele. Todo o dinheiro que entrava na casa ia para lá. Eu nunca tinha tido uma conta só minha. Eu precisava abrir uma. Mas como? Eu não sabia o que era preciso. Nunca tinha feito isso sozinha. Será que precisava de documentos? Quais? Eu tinha RG. Tinha CPF. Isso era suficiente? Eu me senti burra. Ignorante. Pequena de novo. Mas respirei fundo. Não. Eu não era burra. Eu só nunca tinha tido a chance de fazer isso. E agora eu tinha. No dia seguinte, inventei uma desculpa. Disse pra ele que precisava ir no dentista, que estava com dor de dente. Ele mal olhou pra mim. Vai logo então. E volta rápido. Saí de casa com a bolsa, o bilhete escondido no fundo e o coração na boca. Fui até uma agência da Caixa, a mais longe que eu conhecia. Não queria arriscar encontrar alguém conhecido. A fila estava enorme. Esperei quase 1 hora. Quando chegou minha vez, a moça do caixa perguntou o que eu precisava. Quero abrir uma conta. Poupança ou corrente? Eu não sabia a diferença. Gaguejei. Corrente. Ela me deu uns papéis. Mandou eu preencher. Eu sentei num canto, tremendo, preenchendo meu nome, meu CPF, meu endereço. Endereço. Merda. Se eu colocasse o endereço de casa, as correspondências iam chegar lá. Ele ia ver. Ia perguntar. Ia descobrir. Eu parei. Pensei. O que eu fazia? Aí lembrei da Neuza, minha única amiga, a única pessoa que ainda falava comigo de vez em quando. Será que ela deixava eu usar o endereço dela? Só para as correspondências? Mas eu não podia contar para ela. Não ainda. Era arriscado demais. Eu ia ter que mentir. Respirei fundo. Terminei de preencher os papéis. Levei de volta pro caixa. 10 minutos depois, eu tinha uma conta. Uma conta só minha. O cartão ia chegar em 10 dias. No endereço que eu tinha colocado. O endereço de casa. Eu ia ter que interceptar o carteiro. Pegar a correspondência antes dele ver. Era arriscado. Mas não tinha outro jeito. Saí do banco com as pernas bambas. Sentei num ponto de ônibus. Fiquei ali, só respirando. Tentando acreditar que eu tinha conseguido. Que eu tinha dado o primeiro passo. Agora faltava o mais difícil. Buscar o prêmio. Eu tinha medo. Muito medo. De tudo. De assinar. De aparecer. De o meu nome sair nos jornais. De ele descobrir. Pesquisei de novo no celular. Li que a Caixa mantinha o nome dos ganhadores em sigilo se eles pedissem. Que tinha como buscar o prêmio sem dar entrevista. Sem foto. Sem nada. Isso me aliviou um pouco. Mas ainda assim, eu precisava de um plano. Um plano de verdade. Porque 1 hora ele ia perceber que algo tinha mudado. E quando percebesse, eu precisava estar longe. Muito longe. Voltei para casa. Ele estava no sofá. Como sempre. E o dentista? Marcou para a semana que vem. Ele deu de ombros. Nem perguntou qual era o problema.
Nem se importou. Fui para a cozinha, comecei a fazer o jantar. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu não estava mais com medo dele. Eu estava com medo de mim mesma, do que eu era capaz de fazer, do que eu precisava fazer. Porque eu tinha percebido uma coisa importante. Ele não merecia esse dinheiro. Ele não merecia nada de mim. Ele passou 23 anos me destruindo, me apagando, me tratando como lixo. E agora, finalmente, eu tinha uma saída. E eu não ia deixar ele me tirar isso também. Não dessa vez. Dessa vez, eu ia lutar. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Se você quer saber como ela vai conseguir sair dessa situação, se inscreva no canal. Porque o que vem agora é a virada de verdade. Uma semana depois de abrir a conta, eu voltei à caixa. Dessa vez, não foi para resolver burocracia. Foi para fazer a coisa mais importante da minha vida: buscar o prêmio. Eu acordei naquele dia com o estômago embrulhado. Mal consegui tomar café. Fingi que ia no mercado. Ele nem levantou a cabeça do celular quando eu saí. Peguei 2 ônibus até chegar na agência central da Caixa, aquela enorme, no centro da cidade, onde ninguém me conhecia, onde eu podia ser só mais uma pessoa anônima na multidão. Entrei. O coração batendo tão forte que eu sentia no ouvido. Fui até o balcão de informações. A moça me atendeu com um sorriso automático. Pois não? Eu abri a boca, fechei, abri de novo. Eu preciso resgatar um prêmio de loteria. Ela piscou. O sorriso mudou. Ficou mais atento. Da mega da virada? Eu só acenei com a cabeça. Ela me levou para uma sala separada. Pequena, com uma mesa, 2 cadeiras e um ar-condicionado barulhento. Um homem de terno entrou. Gerente, provavelmente. Ele se apresentou. Eu não lembro o nome. Minha cabeça estava longe. A senhora trouxe o bilhete? Tirei da bolsa. Minhas mãos tremiam. Coloquei na mesa. Ele pegou. Olhou. Conferiu no sistema. Olhou para mim e sorriu. Parabéns. A senhora é a ganhadora. Eu não sorri de volta. Não conseguia. Só sentia o peito apertado, a garganta seca, as lágrimas querendo sair. Mas segurei. Não podia chorar ali. Não podia demonstrar fraqueza. Ele explicou o processo. Eu precisava assinar uns documentos, confirmar minha identidade, informar a conta onde o dinheiro seria depositado. Fiz tudo. Assinei. Confirmei. Dei o número da minha conta nova, aquela que ele não sabia que existia. O dinheiro cai em até 2 dias úteis, o gerente disse. E a senhora pode solicitar sigilo total. Nenhuma informação será divulgada à imprensa sem sua autorização. Eu quero sigilo, eu disse. Rápido. Firme. Sem problema. Vou registrar aqui. Ele fez mais algumas perguntas. Se eu queria assessoria financeira, se eu tinha advogado, se eu precisava de ajuda para gerenciar o valor. Eu disse que não, que eu ia pensar, que por enquanto só queria o dinheiro na conta. Menti. Eu não sabia o que fazer. Não fazia ideia. Mas não podia demonstrar isso ali. Não podia parecer frágil. Burra. Fácil de manipular. Porque agora, com esse dinheiro, todo mundo ia querer um pedaço de mim. Saí da caixa 2 horas depois. O bilhete tinha ficado lá. Eu tinha recebido um protocolo no lugar. Um papel que comprovava que o prêmio era meu. Guardei no fundo da bolsa. E andei. Andei sem destino. Sem pressa. Só andei. O centro do Rio estava cheio. Camelôs gritando. Gente correndo. Buzinas. Barulho. Vida. E eu ali, no meio daquilo tudo, invisível como sempre, mas diferente. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha poder. Poder de escolher, poder de sair, poder de dizer não. Sentei num banco na praça. Fiquei ali, só olhando as pessoas passarem. Mães com crianças, casais de mãos dadas.
velhinhos conversando, gente vivendo, e eu percebi que eu nunca tinha vivido. Não de verdade. Eu tinha sobrevivido, aguentado, me arrastado. Mas agora eu tinha uma chance, e eu não ia desperdiçar. Voltei para casa no fim da tarde. Ele estava no sofá, como sempre. Demorou. Tinha muita fila. Ele resmungou algo. Nem olhou para mim. Fui pro quarto. Sentei na cama, respirei fundo. 2 dias. Em 2 dias, R$1 bilhão ia estar na minha conta. E aí, tudo ia mudar. Mas antes disso, eu precisava me preparar. Porque eu não podia simplesmente pegar o dinheiro e sair correndo. Não assim. Não sem um plano. Ele ia desconfiar. Ele ia questionar. Ele ia tentar me impedir. E se eu não tivesse cuidado, ele ia conseguir. Então eu comecei a me preparar. Mentalmente. Emocionalmente. Comecei a observar tudo. A rotina dele, os horários, onde ele guardava os documentos, onde estava a chave do carro, quais eram os dias que ele saía mais cedo, quais eram os dias que ele ficava mais tempo fora. Comecei a juntar minhas coisas, devagar, sem que ele percebesse. Uma roupa aqui, um documento ali, fotos da minha mãe, a aliança que ela me deixou. Coisas pequenas, mas importantes. Coisas que eu não podia deixar para trás. Guardei tudo numa mala velha no fundo do armário. Aos poucos. Todo dia um pouco. E enquanto fazia isso, algo dentro de mim começou a mudar. Eu comecei a me olhar no espelho de novo. No começo era estranho. Eu não me reconhecia. Mas aos poucos, fui reencontrando pedaços de quem eu era antes. Antes dele. Antes de tudo isso. Eu vi meus olhos, ainda cansados, mas vivos. Eu vi meu rosto, marcado, mas meu. Eu vi uma mulher, não uma sombra. Uma mulher de verdade. E pela primeira vez em anos, eu não desviei o olhar. Eu me encarei e sussurrei baixinho, só pra mim mesma. Você vai conseguir. Não era confiança. Ainda não. Era mais uma promessa. Um compromisso comigo mesma. Eu ia sair dali, viva, inteira, livre, nem que eu tivesse que renascer no processo. No 3º dia, o dinheiro caiu na conta. Eu estava no banheiro quando o celular vibrou. Notificação do banco. Depósito realizado. Saldo disponível. Mil reais. Eu tive que segurar na pia. As pernas amoleceram. A vista escureceu. Eu respirei fundo, várias vezes, tentando não desmaiar. R$1 bilhão. Na minha conta. Real. Concreto. Meu. Eu sentei no chão do banheiro, encostei a cabeça na parede e deixei as lágrimas saírem. Chorei em silêncio, com a mão na boca para não fazer barulho. Não era choro de alegria. Não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de libertação, de saber que finalmente eu tinha uma saída. Fiquei ali por uns 10 minutos. Depois me levantei, lavei o rosto e saí. Ele estava na sala, assistindo TV. Não percebeu nada. Fui para a cozinha, comecei a fazer o almoço, mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu precisava de ajuda profissional, alguém que entendesse de dinheiro, de lei, de proteção. Porque uma coisa era ter o dinheiro, outra era saber protegê-lo, principalmente dele. No dia seguinte inventei outra desculpa. Disse que ia na casa da Neuza. Ele nem ligou. Mas eu não fui na casa da Neuza. Fui num escritório de advocacia, um que eu tinha encontrado na internet. Especializado em direito de família e divórcio, a secretária me recebeu. Perguntou se eu tinha hora marcada. Eu disse que não. Ela ia me dispensar, mas eu insisti. Por favor, é urgente. Ela hesitou. Fez uma ligação. 10 minutos depois, eu estava sentada na frente de uma advogada. Doutora Paula. Uns 40 e poucos anos. Cabelo curto. Óculos de grau. Olhar firme. O que atrás aqui? Eu respirei fundo. E contei.
Contei sobre o casamento, sobre os anos de abuso, sobre o controle, sobre o medo. E aí contei sobre o bilhete, sobre o prêmio, sobre o dinheiro que estava na conta. Ela me ouviu sem interromper, sem julgar, só ouvia. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois perguntou: "Ele sabe?" "Não." "Alguém sabe?" "Só você." Ela assentiu. Pegou uma caneta. Começou a fazer anotações. Primeira coisa, você fez certo em abrir uma conta separada. Segunda coisa, em caso de divórcio, os bens adquiridos durante o casamento são divididos igualmente. Mas prêmio de loteria pode ser considerado bem particular, dependendo de como você provar que foi você quem comprou o bilhete. Meu coração disparou. Como assim? Ele pode ficar com metade? Legalmente, ele pode tentar, mas a gente pode argumentar que o prêmio é exclusivamente seu. Você tem o comprovante de compra do bilhete? Não. Eu paguei em dinheiro. Ela fez uma careta. Complica um pouco, mas não impossibilita. A gente pode usar outras provas, testemunhas, registros, histórico. O importante agora é você se proteger. E se proteger rápido. Como? Ela se inclinou para frente. Olhou nos meus olhos. Você precisa sair de casa, antes dele descobrir. Porque se ele descobrir antes de você sair, ele vai fazer de tudo para te impedir. E aí fica mais difícil. Eu engoli seco. Sair para onde? Para qualquer lugar. Um hotel, uma casa alugada, a casa de uma amiga. Qualquer lugar onde ele não tenha acesso a você. E depois a gente entra com o pedido de divórcio. Com medida protetiva, se necessário. Medida protetiva. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha achado que precisava. Ele nunca me bateu. Nunca levantou a mão. Mas a doutora Paula disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Violência não é só física. Violência psicológica, emocional, patrimonial. Tudo isso conta. E pelo que você me contou, você foi vítima de tudo isso durante anos. Você tem direito de se proteger. E a lei está do seu lado. Eu senti um nó na garganta. Eu nunca tinha pensado em mim como vítima. Sempre achei que era fraqueza minha. Que eu é que não sabia lidar. Que eu é que era o problema. Mas ouvir aquilo, ouvir que não era culpa minha, mudou alguma coisa dentro de mim. Saí do escritório 3 horas depois, com um plano, com documentos, com uma advogada do meu lado e com uma certeza: eu ia sair daquela casa, ia sair inteira. Nos dias seguintes, eu comecei a executar o plano. Primeiro, procurei um lugar para morar. Aluguei um apartamento pequeno, mobiliado, num bairro que ele não conhecia. Paguei 6 meses adiantado. Em dinheiro. Sem deixar rastro. Depois, transferi parte do dinheiro para outras contas. Contas em bancos diferentes. Investimentos. Tudo protegido. Tudo seguro. A doutora Paula me orientou em cada passo. Me ensinou a não deixar vestígios. A não movimentar valores grandes de uma vez. A não chamar atenção. Eu estava aprendendo a ser estratégica, a ser esperta, a ser forte. Coisas que eu nunca precisei ser antes. Porque nunca tive nada a perder. Agora eu tinha. E não ia deixar ninguém tirar de mim. Em casa, eu continuava a mesma rotina, a mesma submissão, a mesma invisibilidade. Mas por dentro, eu estava diferente. Eu estava preparada e estava esperando o momento certo. Foi numa quinta-feira à noite que ele percebeu. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando ele entrou. Ficou parado na porta, me observando. Eu senti, mas não virei. Continuei lavando. Você tá estranha, ele disse. Meu coração pulou, mas eu me controlei. Estranha como? Não sei. Diferente. Sequei as mãos. Virei para ele. Tô cansada, só isso. Ele franziu a testa. Deu um passo para frente. Cansada de quê? Você não faz nada. A frase me atingiu, como sempre atingia. Mas dessa vez,
Eu não abaixei a cabeça. Olhei direto nos olhos dele. Faço sim. Faço muita coisa. Você que não vê. Ele piscou. Surpreso. Eu nunca respondia. Nunca rebatia. Que ousadia é essa? Eu respirei fundo. Segurei a vontade de recuar. Não é ousadia, é verdade. Ele deu risada. Aquela risada debochada. Olha só, virou feminista agora, é? Eu não respondi. Só voltei a lavar a louça. Ele ficou ali, parado, me encarando. Eu sentia o peso do olhar dele. O desconforto. A raiva começando a ferver. O que tá acontecendo com você? Nada. Mentira. Você tá diferente. Desde a virada do ano. Você tá escondendo alguma coisa. Meu sangue gelou. Mas eu não demonstrei. Não tô escondendo nada. Tá sim. Eu não sou idiota. Você acha que eu não percebo? Você sai mais. Fica no celular. Fica calada. O que é? Arranjou outro? Eu quase ri. Outro. Como se eu tivesse tempo. Como se eu tivesse coragem. Como se existisse espaço na minha vida para mais alguém além dele e da minha própria sobrevivência. Não tem ninguém, eu disse, firme. Então o que é? Eu me virei. Olhei para ele. De verdade. E pela primeira vez em anos eu não senti medo. Senti pena. Pena de um homem tão pequeno que só sabia existir pisando nos outros. Eu só tô cansada, Marcelo. Cansada de tudo. Ele estreitou os olhos. Cansada de mim, você quer dizer? Eu não respondi. E o silêncio foi resposta suficiente. Ele explodiu. Cansada de mim? Depois de tudo que eu fiz por você? Eu te dei casa, comida, roupa. Eu te sustentei a vida inteira. E você vem me dizer que tá cansada? Você não me sustentou, eu disse, baixinho, mas firme. Você me aprisionou. A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado, denso. Ele me encarou, incrédulo. O que você disse? Eu respirei fundo e repeti, mais alto. Você me aprisionou durante 23 anos. Ele deu 2 passos na minha direção. Você ficou louca. Não, eu acordei. Ele levantou o dedo, apontou para mim. Você não sai dessa casa. Você me ouviu? Você não vai a lugar nenhum. Eu não respondi. Só sai da cozinha. Fui pro quarto. Tranquei a porta. Ele bateu, gritou, mandou eu abrir. Eu não abri. Fiquei sentada na cama, tremendo. Não de medo, de adrenalina. Porque eu tinha feito. Eu tinha falado. Eu tinha enfrentado. E o mundo não tinha acabado. Ele continuou gritando por mais uns 10 minutos. Depois desistiu. Ouvi os passos dele se afastando. A porta da sala batendo. O som da TV ligando. Eu respirei fundo. Peguei o celular. Mandei mensagem para a doutora Paula. Ele desconfiou. Preciso sair logo. A resposta veio rápido. Amanhã, saia amanhã. E não volte. Eu olhei pro armário. Pra mala que estava escondida lá dentro. Pronta. Esperando. Amanhã. Amanhã eu ia embora. E não ia olhar para trás. Sexta-feira, 10 da manhã. Ele tinha saído para resolver umas coisas. Disse que ia demorar, que só voltava no fim da tarde. Era agora. Eu esperei ele virar a esquina. Contei até 100, só para ter certeza. Aí entrei no quarto. Peguei a mala que estava escondida no armário. Já estava pronta. Roupa, documentos, fotos, as joias da minha mãe. Tudo o que importava. Olhei pro quarto. Pela última vez. A cama que eu dividia com ele há 23 anos. O guarda-roupa velho, a cômoda arranhada, a janela que nunca fechava direito. Nada ali era meu. Nunca foi. Eu era só um objeto naquela casa. Um móvel. Algo que estava ali para servir. Mas não mais. Saí do quarto. Olhei para a sala, a TV desligada. O sofá onde ele passava as tardes. A mesa onde eu servi 1000 jantares em silêncio. Fui até a cozinha. Olhei para o fogão, para as panelas, para os pratos, e percebi que eu não sentia nada. Nem raiva, nem tristeza, nem alívio.
só, vazio. Um vazio que logo ia ser preenchido. Com outra coisa. Com vida, com escolhas, com paz. Peguei a bolsa, a mala, e saí. Não fechei a porta com força. Não deixei bilhete. Não fiz cena, só saí. Desci as escadas devagar. Atravessei a portaria. O porteiro me cumprimentou. Eu sorri. Um sorriso pequeno, educado. Vai viajar, dona? Vou. Boa viagem. Obrigada. Eu não disse que não ia voltar. Não precisava. Ele ia descobrir sozinho. Mais tarde. Quando fosse tarde demais. Peguei um táxi. Dei o endereço do apartamento novo. O motorista colocou a mala no porta-malas. Eu sentei no banco de trás. Olhei pela janela. As ruas passavam. O bairro onde eu morei por tantos anos ia ficando para trás. Cada esquina, cada padaria, cada ponto de ônibus. Tudo conhecido. Tudo familiar. Tudo parte de uma vida que não era mais minha. O táxi atravessou a cidade. Levou quase 1 hora. Trânsito, calor, barulho. Mas eu não me importei. Eu estava saindo. Finalmente. Quando chegamos no prédio novo, o porteiro me ajudou com a mala. Eu subi pro apartamento. 2º andar. Porta azul. Abri. Entrei e parei. O apartamento era pequeno. 2 quartos. Sala, cozinha, banheiro. Simples. Mobiliado com o básico. Mas limpo. Claro. Com janelas grandes que deixavam o sol entrar. Eu larguei a mala no chão. Fui até a janela da sala. Abri. O ar entrou. Fresco. Leve. Eu respirei fundo. E pela primeira vez em 23 anos, eu me senti em casa. Passei o resto do dia organizando minhas coisas. Guardei as roupas no armário. Coloquei as fotos da minha mãe na mesinha da sala. Arrumei a cozinha. Preparei um café. Café do jeito que eu gostava. Não do jeito que ele gostava. Com açúcar, com leite. Na xícara que eu escolhi. Sentei no sofá. Tomei o café devagar, olhando pela janela. Lá fora, a vida continuava. Carros passando, gente andando, crianças brincando na calçada. E eu ali, livre. Não era uma liberdade eufórica. Não era festa. Não era comemoração. Era uma liberdade silenciosa, profunda, real. Era saber que eu podia respirar sem pedir permissão, que eu podia dormir sem medo, que eu podia existir sem precisar desaparecer. O celular tocou. Era a doutora Paula. Conseguiu sair? Consegui. Ele sabe? Ainda não, mas vai saber logo. Você tá segura? Estou. Ótimo. Amanhã a gente entra com o pedido de divórcio e com a medida protetiva. Ele não vai poder se aproximar de você, nem te ligar, nem te procurar. Você vai estar protegida. Legalmente. Eu fechei os olhos. Senti as lágrimas vindo, mas dessa vez deixei sair. Obrigada, eu disse, a voz embargada. Você foi muito corajosa, não esquece disso. Desliguei. Fiquei ali, sentada, chorando. Chorando tudo que eu segurei durante anos. Toda a dor, toda a raiva, toda a tristeza. Mas também chorando de alívio, de gratidão, de recomeço, porque eu tinha conseguido. Eu tinha saído. E estava viva. Ele descobriu no sábado de manhã. Eu sei por que ele ligou. Várias vezes, eu não atendi. Deixei tocar. Tocar, tocar, até parar. Aí vieram as mensagens. Onde você tá? Responde. Você voltou pra casa da Neuza? Tá me ignorando agora? Eu tô falando com você. Eu não respondi. Ele ligou de novo. De novo, de novo. Eu continuei sem atender. Até que veio a mensagem que eu esperava. Você saiu de casa. Suas coisas sumiram. O que você fez? Eu respirei fundo e respondi. Eu saí. Não vou voltar. A resposta veio em segundos. Como assim não vai voltar? Exatamente isso. Acabou. Ele ligou. Eu atendi, só para deixar claro. Você ficou louca? Ele gritou do outro lado. Você não pode fazer isso.
Você não pode simplesmente sair. Posso. E já fiz. Onde você tá? Volta pra casa agora. Não. Como não? Você é minha mulher. Você tem obrigação. Eu não tenho obrigação nenhuma. Não mais. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois voltou, mais calmo, mais perigoso. Você tá fazendo isso por quê? Por causa da briguinha de ontem? Eu já esqueci. Volta pra casa. A gente resolve. Não é por causa da briga. É por causa de 23 anos. 23 anos de quê? Eu te dei tudo. Casa, comida, roupa. Você nunca precisou trabalhar. Nunca precisou de nada. Eu precisei de respeito. Eu precisei de dignidade. E você nunca me deu. Que dramática. Você sempre foi assim. Exagerada. Sensível demais. Não, Marcelo. Você que sempre foi cruel demais. Ouvi ele respirar fundo do outro lado, tentando se controlar. Tá bom. Você quer atenção? Quer que eu peça desculpa? Pronto. Desculpa. Agora volta. Não vou voltar. Você vai sim. Porque você não tem pra onde ir. Você não tem dinheiro. Você não tem trabalho. Você não tem nada. Você precisa de mim. Eu sorri. Um sorriso amargo. Triste. Eu não preciso mais de você. Ah, é? E como você vai viver? Com o quê? Eu não respondi. Tá morando onde? Na casa da Neuza? Você acha que ela vai te sustentar pra sempre? Você não dura uma semana. Eu vou durar. E vou viver muito bem. Você não tem nada, ele gritou, perdendo a compostura. Você é nada sem mim, entendeu? Nada. Eu respirei fundo e disse: Você vai receber os papéis do divórcio na segunda-feira. Assina e me deixa em paz. Divórcio? Você tá louca? Eu não vou te dar divórcio. Você não precisa dar. Eu vou pedir e vai ser concedido, queira você ou não. Você não pode fazer isso. Já fiz, ele gritou. Xingou, ameaçou. Disse que ia me encontrar, que ia me buscar, que ia fazer eu voltar. Eu desliguei e bloqueei o número. Nos dias seguintes, ele tentou de tudo. Ligou de outros números. Mandou mensagem por rede social. Foi na casa da Neuza. Ela, coitada, ficou apavorada. Disse que não sabia de nada. Que eu não estava lá. Ele não acreditou. Fez escândalo. Gritou. Ameaçou. Neuza me ligou, assustada. Ele veio aqui. Tá achando que você tá comigo. O que tá acontecendo? Eu expliquei. Resumido. O suficiente. Eu saí de casa. Terminei com ele. Ele não sabe onde eu tô. E não pode saber. Por favor, não conta nada. Meu Deus, você tá bem? Tô. Pela primeira vez em anos eu tô bem. Ela ficou em silêncio. Depois disse: Você demorou. Mas eu tô feliz que você teve coragem. Eu sorri. Agradeci. E desliguei. Na segunda-feira, os papéis do divórcio foram entregues. A doutora Paula me ligou confirmando. Ele recebeu. Ficou furioso. Rasgou na frente do oficial. Mas não importa. O processo já tá correndo. E a medida protetiva foi deferida. Ele não pode mais se aproximar de você. Se tentar, vai ser preso. Eu respirei aliviada. Nas semanas seguintes, ele tentou mais algumas vezes. Ligações, mensagens de números desconhecidos. Uma vez até foi no prédio onde eu estava, mas o porteiro não deixou subir. Ameaçou chamar a polícia. Ele foi embora. E depois disso parou. Não porque desistiu, mas porque percebeu que não tinha mais controle. Que eu não era mais a mulher pequena, invisível, obediente que ele conhecia. Eu era outra pessoa agora, e ele não tinha mais poder sobre mim. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. Eu não fiquei com nada da casa. Não quis. Não precisava. Ele ficou com tudo. Os móveis, os eletrodomésticos, as panelas, tudo que a gente tinha construído juntos. Mas eu sabia a verdade. Eu é que tinha construído.
sozinha, com minhas mãos. Com meu trabalho invisível, com meus anos de dedicação silenciosa. E agora eu estava construindo de novo. Mas dessa vez, para mim. Com o dinheiro do prêmio, eu investi, comprei imóveis, coloquei em aplicações seguras, contratei uma assessoria financeira de verdade, gente séria, que me explicou tudo com paciência. Aprendi tudo que eu nunca tive a chance de aprender. Como gerenciar dinheiro, como investir, como me proteger. Descobri que eu não era burra, eu só nunca tinha tido oportunidade. Comprei uma casa, pequena, aconchegante, num bairro tranquilo, com jardim, com sol entrando pelas janelas, com espaço para respirar. E comprei uma coisa que eu sempre quis, mas nunca pude ter. Um cachorro, um poodle pequenininho, branco, fofinho, com olhos pretos e brilhantes. Dei o nome de Sol, porque era isso que ele trazia: luz, calor, alegria. Ele dormia na minha cama, comia comigo, me seguia pela casa, me olhava com aquele olhar de quem ama incondicionalmente. E eu finalmente entendia o que era ser amada sem precisar merecer, sem precisar provar, sem precisar desaparecer. Eu existia, e isso era suficiente. Voltei a estudar. Fiz um curso online, administração, algo que eu sempre quis, mas nunca tinha tido coragem. Fiz amigas novas, mulheres que, como eu, tinham recomeçado, que tinham saído, que tinham sobrevivido. Conversávamos, ríamos, chorávamos, nos apoiávamos. E pela primeira vez, eu não me sentia sozinha. Comecei a fazer terapia. Uma psicóloga gentil, que me ouvia sem julgar, que me ajudava a entender o que eu tinha vivido, a processar a dor, a perdoar a mim mesma. Porque sim, eu precisava me perdoar. Perdoar por ter ficado tanto tempo, por ter acreditado que merecia aquilo, por ter sido tão dura comigo mesma. Aprendi que não era fraqueza, era sobrevivência. E sobreviver já é uma forma de resistência. Voltei a me olhar no espelho, e dessa vez eu gostei do que vi. Uma mulher de 45 anos, com rugas, com marcas, com cabelos brancos começando a aparecer, mas viva, inteira, livre. Comecei a usar batom de novo, vermelho, vibrante, porque eu podia, porque eu queria. Comprei roupas novas, coloridas, bonitas. Não porque alguém ia aprovar, mas porque eu gostava. Saí de casa sem precisar justificar. Fui ao cinema, ao parque, à praia. Sentei na areia, senti o vento no rosto, ouvi o barulho das ondas e chorei. Chorei de gratidão, porque eu tinha conseguido, porque eu estava ali, porque eu estava viva. Não contei para ninguém sobre o dinheiro, só para a doutora Paula e para a equipe financeira que me ajudava, porque não era sobre ostentar, não era sobre mostrar, era sobre viver, com dignidade, com paz, com liberdade. Usei parte do dinheiro para ajudar outras mulheres. Criei um fundo, anônimo, que ajudava mulheres a saírem de relacionamentos abusivos, pagava aluguel, advogado, tratamento psicológico, recomeço, porque eu sabia como era. Eu sabia o medo, eu sabia a dor. Eu sabia como era não ter para onde ir. E se eu podia ajudar, eu ia ajudar. Não para ser heroína, mas para devolver ao mundo um pouco do que o mundo, de alguma forma torta, tinha me dado. Uma chance. Uma única chance. E eu não desperdicei. Hoje, quando acordo, não acordo mais às 5:30. Acordo quando meu corpo pede. Às 7, às 8, às vezes até 9. Faço café, do jeito que eu gosto. Sento no jardim, com sol no colo, e fico ali, só respirando. Olho pro céu, pro sol, pros passarinhos. E penso em como a vida pode mudar, de uma hora para outra, com um bilhete, com uma decisão,
com uma coragem que a gente nem sabia que tinha. Eu não sou rica no sentido ostentação. Não saio por aí mostrando dinheiro. Não compro luxo para impressionar. Mas sou rica no que importa. Sou rica em paz, em liberdade, em dignidade. Sou rica em mim mesma. E isso, nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhuma vida antiga pode tirar de mim. Porque agora eu sei quem eu sou. E eu nunca mais vou esquecer. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Se inscreva no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas, para que outras mulheres saibam. É possível recomeçar, é possível sair, é possível viver, e você merece.